E aí, pessoal? Tudo sussa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que causa arrepios e fascina ao mesmo tempo: os desastres naturais. Do fogo às águas, dos terremotos às erupções vulcânicas, preparem-se para uma viagem no tempo para relembrar 7 desastres naturais que marcaram o mundo e, de certa forma, mudaram o rumo da história. Apertem os cintos, porque a gente vai encarar tsunamis colossais, vulcões em fúria e cidades inteiras sendo devastadas. Vamos juntos entender como esses eventos, por mais catastróficos que tenham sido, também impulsionaram avanços científicos, moldaram cidades e nos ensinaram a respeitar a força da natureza. Então se preparem, porque a partir de agora, a gente vai desvendar os bastidores de alguns dos momentos mais apocalípticos da história. Imagine só, você está em casa, no seu canto, quando de repente o chão começa a tremer. Estamos no ano 79 d.C., na cidade romana de Pompeia. Ninguém fazia ideia de que o Vesúvio era um vulcão. Aí, do nada, o bicho acorda com tudo. Uma explosão colossal abre a boca do vulcão, lançando uma coluna de fumaça e cinzas que escureceu o céu. Pompeia e Herculano foram engolidas por uma avalanche escaldante. As pessoas foram petrificadas no tempo. Séculos depois, as escavações revelaram uma cidade congelada no tempo. Casas, lojas, pinturas, corpos, tudo preservado. Pompeia é um lembrete do poder da natureza e da fragilidade da vida humana. Estamos em 1755. Lisboa, a capital de Portugal, brilhava como uma das cidades mais importantes da Europa. Mas, em um único dia, tudo mudou. No dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, um terremoto monstruoso, estimado em mais de 8 graus na escala Richter, sacudiu a cidade até o chão. Prédios desabaram como castelos de cartas. O tremor foi tão forte que sacudiu o norte da África e chegou até a Escandinávia. Mas o pior ainda estava por vir. O terremoto gerou um tsunami devastador. Ondas gigantescas, com mais de 20 metros de altura, engoliram o porto de Lisboa e invadiram as ruas da cidade. Incêndios se espalharam pelos escombros, engolindo o que restou da cidade. Lisboa, antes vibrante e poderosa, estava em ruínas. Estima-se que mais de 50 mil pessoas tenham morrido. A tragédia impulsionou o desenvolvimento da sismologia e a busca por soluções para prevenir e minimizar os impactos de futuros desastres. No dia 2 de setembro de 1666, um incêndio começou numa pequena padaria em Londres. Era madrugada, e as chamas se espalharam rapidamente pelas construções de madeira da cidade. O fogo se alastrou com uma fúria incontrolável, alimentado pelo vento e pela seca que assolava a cidade. Durante 4 dias e noites, Londres ardeu em chamas. O calor era tão intenso que derretia o metal. Mais de 13 mil casas, 87 igrejas e incontáveis prédios públicos foram reduzidos a cinzas. O grande incêndio de Londres, por mais devastador que tenha sido, acabou contribuindo para o fim da grande praga que assolava a cidade. Após o incêndio, Londres teve a chance de se reconstruir. Novas leis foram implementadas com normas de construção mais seguras, ruas mais largas e um sistema organizado de combate a incêndios. Arquitetos como Christopher Wren tiveram a oportunidade de redesenhar a cidade. A Catedral de São Paulo, um dos marcos de Londres, foi erguida no lugar de uma antiga catedral destruída pelo fogo. Da tragédia surgiu uma cidade mais moderna, segura e resiliente. Em 26 de dezembro de 2004, o mundo assistiu chocado a um dos maiores desastres naturais da história recente. Um terremoto colossal, com magnitude 9.1 na escala Richter, atingiu o fundo do Oceano Índico, próximo à costa da Indonésia. O tremor foi tão poderoso que deslocou bilhões de toneladas de água,
gerando uma série de ondas gigantescas que se espalharam pelo oceano. O tsunami, com ondas que chegaram a 30 metros de altura, atingiu 14 países na costa do Oceano Índico. Da Indonésia à Tailândia, do Sri Lanka à Somália, a força implacável da água deixou um rastro de destruição e morte. A tragédia deixou mais de 230 mil vítimas e milhões de desabrigados. A ajuda humanitária chegou de todas as partes do planeta. A tragédia também expôs a importância de sistemas de alerta precoce para tsunamis. O tsunami de 2004 foi um trágico lembrete da força da natureza e da importância da prevenção e da solidariedade em momentos de crise. Em 1883, a pequena ilha de Krakatoa, localizada entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, abrigava um vulcão adormecido. Ninguém imaginava que esse gigante estava prestes a despertar com uma fúria inimaginável. No dia 27 de agosto, uma série de explosões cada vez mais intensas sacudiu a ilha. O som da erupção foi ouvido a milhares de quilômetros de distância, sendo considerado um dos sons mais altos já registrados na história. A explosão final foi apocalíptica. A ilha de Krakatoa foi praticamente pulverizada, lançando cinzas e rochas a quilômetros de altitude. Tsunamis gigantescos, com ondas de até 40 metros de altura, varreram as costas da Indonésia e do Sudeste Asiático. A erupção do Krakatoa matou mais de 36 mil pessoas e devastou comunidades costeiras inteiras. A enorme quantidade de cinzas e gases lançados na atmosfera afetou o clima global por anos. O céu assumiu tons avermelhados e alaranjados em diversas partes do planeta. A erupção do Krakatoa foi um evento cataclísmico que mostrou a força da natureza em uma escala global. Em 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um dos terremotos mais poderosos já registrados, com magnitude 9.0 na escala Richter. O epicentro foi no mar, a cerca de 70 quilômetros da costa leste do país, desencadeando um tsunami devastador. Ondas gigantescas, algumas com mais de 40 metros de altura, invadiram cidades e vilarejos costeiros, engolindo tudo em seu caminho. Carros, casas e prédios foram arrastados pela força da água como se fossem brinquedos. O tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima, causando um dos maiores acidentes nucleares da história. A usina sofreu uma série de explosões e vazamentos radioativos, forçando a evacuação de milhares de pessoas. O desastre de Fukushima gerou um debate global sobre a segurança da energia nuclear e os riscos de se construir usinas em áreas propensas a terremotos e tsunamis. O desastre de 2011 deixou cicatrizes profundas no país, mas também serviu como uma lição sobre a importância da prevenção, da preparação para desastres e da busca por fontes de energia mais seguras e sustentáveis. Em agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a costa do Golfo do México com força devastadora. Nova Orleans, uma cidade vibrante, se viu diante de uma catástrofe sem precedentes. Os diques não suportaram a fúria do Katrina. As águas do lago Pontchartrain invadiram Nova Orleans. Bairros inteiros desapareceram sob as águas. Casas foram arrancadas de suas fundações. Milhares ficaram desabrigadas. O furacão expôs desigualdades sociais. A resposta do governo foi criticada. O Katrina deixou mais de 1.800 mortos e bilhões em prejuízos, mas despertou um espírito de solidariedade. Voluntários se uniram para ajudar e reconstruir. Pessoal, a gente viu nesse vídeo que a natureza, quando resolve mostrar quem manda, não está de brincadeira, não é? Desastres naturais sempre fizeram parte da história da humanidade, deixando cicatrizes profundas no planeta e na memória de quem viveu esses momentos de terror. Mas, e se a gente tentar tirar algo positivo de tudo isso? Esses eventos, por mais catastróficos que sejam, também nos ensinam a importância de respeitar a força da natureza, de investir em prevenção e de estarmos preparados para o imprevisível.
Afinal, como diria o ditado, a vida imita a arte. E aí, o que vocês acharam desse mergulho na história dos desastres naturais? Deixem suas opiniões, sugestões e medos nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu, galera! Até a próxima!